Olá a todos, aqui é o professor Cláudio, do INPE de Castanhal. E hoje, pessoal, a gente está iniciando o nosso trabalho com a programação, introdução à programação. Nosso foco aqui, pessoal, inicial é trabalhar com programação para Arduino, mas eu vou tratar da programação de forma geral, e aí a gente vai ver o que a gente consegue aplicar dentro do que a gente precisa, tá? Então, a programação para Arduino, a gente vai trabalhar a linguagem C++, tá? O código que a gente executa para essa plataforma é o C++, tá? Mas claro que existem outras programações aí. A gente vai conversar mais a respeito da programação utilizando C++. Bom, então vamos lá. Introdução à programação, pessoal. Dentro da nossa plataforma, quando você for trabalhar com a programação utilizando a placa Arduino, vai ser interessante você conhecer como é que funciona dentro dessa estrutura, dessa plataforma, a codificação. Tá? Porque quando você programa para outro tipo de recurso, programação web, programação para banco de dados, programação, enfim, de todos os tipos aí, você vai ter, cada um vai ter a sua característica. Tá? E a nossa programação, que é bem simples, bem básica, ela traz aí algumas características que a gente precisa conhecer. Então, a linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Nossa finalidade aqui, pessoal, a gente deseja que o robô execute alguma função, que ele faça uma tarefa. Para que ele faça essa tarefa, eu preciso comunicar essa instrução para o sistema computacional que vai fazer essa codificação, que vai fazer esse processamento dessa informação. Então, para fazer isso, eu preciso utilizar uma linguagem de programação. Essa linguagem permite que o programador especifique precisamente sobre quais dados o computador vai atuar. Se ele vai movimentar um motor, se ele vai acender um LED, enfim. O que ele vai fazer? Eu preciso codificar essa informação. Para isso, eu utilizo uma linguagem de programação. Aí na tela você vê exemplos aí de várias. Aí. Tem Python, tem Java, tem PHP, Script, né? Enfim, várias aí. Então, a lógica de programação que você vai utilizar, pessoal, numa situação como essa, é você imaginar de que forma o meu sistema vai resolver o problema que eu propus para ele, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o caso da resolução de um cubo mágico. Para quem já resolveu um cubo mágico, sabe que tem uma determinada sequência que você utiliza para você conseguir montar um lado, né? O lado amarelo, você quer montar o lado amarelo, quer montar o lado vermelho. Então, conforme a posição das cores, eu consigo determinar uma sequência de movimentos que vai resolver esse problema. Então, essa sequência, ela precisa ser uma sequência lógica, uma sequência que vai me trazer um resultado, tá? Então, a lógica de programação é a técnica de desenvolver algoritmos, sequências lógicas para atingir determinado objetivo dentro de certas regras, baseadas na lógica matemática. Tá? Então, para que eu resolva um cubo mágico, eu vou precisar compreender, eu vou precisar imaginar, resolver uma determinada sequência de passos para que ele chegue a um objetivo. O que é o algoritmo, pessoal? O objetivo principal do algoritmo é mostrar que a mesma ação pode ser realizada de várias maneiras, e às vezes tem melhores e às vezes tem outras que são menos eficientes, tá? Então, dentro do algoritmo, você vai praticar criando o algoritmo que descreve orientações do mundo real, aprender a pensar em diversas soluções para o mesmo problema, pensar em criar soluções mais eficientes para o problema. E aí eu traria aqui, se a gente estivesse na modalidade presencial, mas claro que quiser tentar fazer em casa, pode tentar, que você tente dobrar esse papel, né, uma folha de papel A4 aí, em 16 retângulos iguais. Que técnica você utilizaria? De que forma você ia começar a fazer esse trabalho? Quer dizer, se eu estivesse codificando aqui um software para que um robô fizesse esse movimento de dobrar o papel em 16 retângulos iguais, eu teria que ter soluções para isso. E o que eu deveria começar a fazer? Tá? Então, é uma atividade que você pode pensar. Como eu faria isso? Eu vou desenvolver isso de que forma? Primeiro eu vou dobrar no meio, ou enfim, eu vou marcar o meio, enfim. A técnica que você vai utilizar aí vai me dar um resultado. O que eu preciso é que o papel fique dobrado em 16 retângulos iguais. Tá? Então, para que isso aconteça, você vai ter que seguir um passo a passo. Cada passo que você faz, pessoal, na vida real, você tem que transmitir isso para o código. O código precisa entender o que vai ser feito. Porque se você pular uma etapa, o sistema não vai conseguir chegar
avançar os passos. Tá? Observação, quando você vai construir um algoritmo, a gente está fazendo uma análise aqui, tá? Você deve seguir algumas regras. Por exemplo, cada linha de comando deve ter apenas um verbo. Isso aí eu digo um verbo no imperativo. O que é o verbo no imperativo, pessoal? É uma ordem. Tá? Você vai designar que o sistema execute tal tarefa. Vamos dizer o caso de dobrar o papel. Vou dobrar o papel. Então, dobrar o papel, dobre o papel. Você daria uma ordem para o sistema fazer. Então, dobre o papel. Dobrar o papel é um verbo aí que você vai estar executando aí no imperativo, tá? Então, quando você ordena para o sistema dobrar o papel, dobrar a folha, o meio, isso já é a primeira instrução que você vai estar dando aí, tá? E ao final do código, no nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com a linguagem C++, ele vai concluir a linha de comando com um ponto e vírgula. Quando o sistema verifica que eu tenho um ponto e vírgula, pessoal, ao final, ele está entendendo que o código terminou, aquela linha de código terminou, e aí ele já pode passar para uma próxima etapa, tá? Então, cada linha você vai dar uma instrução e vai finalizar essa instrução com ponto e vírgula. A conclusão também deve ser definida. No nosso caso, a gente vai verificar como vai fazer isso aí dentro do nosso código, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, vou dar uma outra opção aí que a gente poderia pensar. Qual seria o algoritmo para desenhar um quadrado? Se eu fosse criar agora, se eu fosse fazer uma máquina agora que vai desenhar um quadrado para mim, tá? Eu vou dar para elas umas palavras-chave aí que ela pode utilizar. Tá? Porque imagine que o sistema de computador, pessoal, o sistema computacional, ele não conhece todas as palavras. Algumas delas a gente vai ter que dizer para ele, tá? Então, eu vou dar algumas palavras-chave aí e o sistema vai usar essas palavras para montar esse meu quadrado. O computador vai montar para mim, o robô vai montar para mim esse quadrado. Então, se vocês fossem criar isso, pessoal, como é que seria? As palavras-chave são essas. Definição geométrica, linha, ponto, angulação, direção e unidade de medida. Então, se uma pessoa, um ser humano, fosse montar um quadrado a partir dessas informações que eu tenho na tela, utilizando elas ou não, tá, pessoal? Claro que vocês podem fazer de qualquer outra forma, mas o que eu faria? Bom, então tem aí as palavras que o sistema pode utilizar. Vamos imaginar que essas palavras aí eu estou informando para o sistema, para que ele conheça. Tá? Então eu posso usar as definições aí. Definição linha, ponto, angulação, direção, unidade de medida, tá? Perfeito. Então o que eu vou fazer para começar o meu quadrado? Pessoal, eu vou marcar um ponto de origem, tá? Então o meu ponto inicial vai ser esse ponto aí que está estabelecido na tela. Tá? Vamos imaginar que eu estou criando um software que vai resolver esse problema. Então, depois de criar esse ponto, eu quero que o sistema crie para mim uma linha desse ponto indo para a direita, uma linha, sei lá, de 5 centímetros, por exemplo. Então, aqui eu já estou dizendo para ele direção e estou dizendo unidade de medida. Então, ele vai lá e cria uma linha para mim de 5 centímetros. A partir dessa linha, eu quero que ele faça um ângulo de 90 graus para cima e defina uma outra linha de 5 centímetros. Já que a figura que a gente está trabalhando é um quadrado, os lados precisam ser iguais, né? Então, mais 5 centímetros. Ele vai lá e define a segunda linha para mim. Depois, a partir dessa linha, com angulação de 90 graus, um ângulo para o lado esquerdo, né, para a esquerda, tá? Também com 5 centímetros. Ele vai formar a linha para mim e, por último, a linha de 5 centímetros com ângulo de 90 graus a partir desse daí para baixo. Né? Então, ele vai finalizar aí o desenho para mim do quadrado. Então, perceba que eu preciso definir tudo isso para o sistema. Ele precisa saber qual é a direção, precisa saber qual a angulação, precisa saber qual o tamanho. Você vai ter que dar todas essas informações para o sistema entender o que você quer fazer. Então, vamos programar. Se eu quisesse fazer uma soma de dois números, por exemplo, dentro de um sistema computacional, dentro de um programa de computador. Então, eu precisaria definir para o sistema quem é o valor 1, precisaria definir para ele quem é o valor 2 e precisa definir para ele qual a operação que vai relacionar esses dois números. Tá? Então, no meu caso aqui, eu quero fazer uma soma. E no final, eu teria um resultado. Só que dentro de um sistema computacional, pessoal, cada informação dessa é armazenada dentro de um espaço na memória. Então, eu preciso alocar um espaço da memória para receber essa informação. Tá? Quando a gente vai alocar esse espaço, a gente costuma chamar ele de uma variável. Então, uma variável é um espaço que eu crio dentro da memória do computador para que ele possa armazenar essa minha informação. Então, se eu fosse criar um software para somar dois números, eu precisaria primeiro ler o primeiro número, tá? E depois que eu ler esse primeiro número, eu vou colocar ele, armazenar ele no espaço da memória, que eu chamei de valor 1. Tá?
Então, primeiro ele vai ler o primeiro número e depois a leitura do primeiro número ele vai colocar alocado no espaço da memória chamado valor 1, a minha variável valor 1. Depois ele vai ler o segundo número e vai alocar essa informação na memória chamada valor 2. E depois ele vai dizer o que eu quero que eu faça, o que eu quero que o sistema faça com isso. Eu quero que ele some o valor 1 mais o valor 2. Tá? Então ele vai somar os valores. Valor 1, tá? Mais o valor 2 e vai me obter um resultado. O resultado vai ser colocado no espaço da memória chamado resultado. Tá? Então, essa sequência lógica aí deve ser feita para que você some dois números. Para a gente é muito fácil, pessoal. Para a gente é muito fácil somar dois números. Agora, para um sistema computacional, para que ele saiba o que você quer que ele faça, você precisa deixar tudo bem claro. Tá? Então, foi isso que a gente fez aí. Vou abstrair um pouco algumas ideias aqui. Imagine que você está precisando fritar um ovo ou fazer um bolo. Tá? Qual seria a sequência lógica que você iria utilizar para fritar um ovo, por exemplo? Se você fosse fazer essa função, se você fosse programar um computador para executar isso. Tá? Então, se eu deixasse isso aí em aberto, para que cada um construa a sua forma, a sua lógica para construir esse robô que vai fritar esse ovo, que vai fazer esse bolo, cada um teria uma ideia, né? Primeiro você ia pegar a frigideira, primeiro você ia pegar os ingredientes, enfim, o ovo, o sal. Ou, de repente, outra pessoa pode dizer que primeiro o ideal é que você já acenda o fogo lá no fogão. Tá? O fato é que, para que você consiga executar essa tarefa, para que um sistema computacional consiga executar essa tarefa, você vai ter que definir o passo a passo bem direitinho. Se você, em momento algum, citar dentro do código que o computador, que o robô vai ter que pegar a frigideira, por exemplo, pode ser que ele quebre o ovo em cima do fogão. Então, é importante que você defina. Pegue primeiro a frigideira. Lembra lá que a gente comentou no início da aula. Você tem que definir cada ordem usando o verbo, né? Então, pegar a frigideira, pegar o ovo, pegar o sal, acender o fogo, isso tudo são funções que você vai definir dentro da sua linha de código. Tá? Então, defina cada passo utilizando o verbo que a gente comentou, usando ponto e vírgula no final. Então, cada linha você vai executar para que ele faça essa programação aí. Esse aqui seria um caso dos robôs que eu encontrei aí, pessoal, que executam a tarefa aí de, por exemplo, esse robô da esquerda que você está vendo aí é o que faz esse prato aí, ele fritaria esse ovo, né? E o robô da direita seria o robô que ia fazer a entrega desse produto aí já na mesa do cliente, tá? Então, imagina que cada um tem uma programação já pré-estabelecida, ele tem sensores, ele vai identificar a temperatura, o robô da direita vai identificar a posição das mesas, então, todos eles foram codificados, alguém pensou no passo a passo que esse robô teria que fazer para executar a tarefa que ele tem que fazer. Tá? Então, é isso que a gente está tentando entender aqui. Bom, pessoal, eu trouxe dois desafios lógicos aqui para a gente continuar pensando nessa ideia. Então a Charles vem dizendo assim, cara, eu nunca vou entender as mulheres. Aí ele responde, ninguém vai, mas por que você diz isso? Aí ele fala assim, minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse, traga 6 ovos. Se tiver batata, traga 9. Tinha batata, daí ela ficou brava porque eu levei 9 ovos, vai entender. Bom, esse texto acaba sendo um pouco de língua portuguesa, né, pessoal? Se a gente parar para pensar um pouquinho. Mas olha o que o texto estava dizendo. Se eu fosse falar isso para uma máquina, se eu estivesse fazendo uma programação que tivesse relacionado a essa informação, talvez a confusão acontecesse do mesmo jeito. Né? O que foi que a esposa dele disse? Eu vou no mercado, traga 6 ovos. Se tiver batata, traga 9. Aí ele pensou, se tiver batata, eu vou trazer 9 ovos. Tá? Então, o que aconteceu aí nesse código, se fosse um código? Qual seria a sua lógica de imaginar aí? É que se tivesse... o correto seria, se tivesse batata, você traria 9 batatas, né? Mas aí não ficou claro dentro dessa informação. Então, como ele percebeu que tinha a batata, ele acabou trazendo os 9 ovos. Foi isso que a esposa dele disse, traga 6 ovos, se tiver batata, traga 9. Tá? Então, essa ideia de você entender essa lógica aí, pessoal, a gente precisa deixar bem claro na hora que você for codificar isso dentro de um programa computacional. Se ficar uma brecha para interpretações diferentes, o sistema pode interpretar de outra forma. Tá? E aí você, no lugar de trazer as batatas e os ovos, aí traria só os 9 ovos. Tá? Então a gente vai ter que entender direitinho isso daí. E aí é um desafio, esse desafio final aí para a gente poder concluir essa aula, é para você cruzar o rio. Tá? Você tem que cruzar o rio com uma cabra, um lobo e um repolho. Certo? Só que você não pode deixar a cabra junto com o lobo
tá? Que pode acontecer algum acidente, e nem a cabra junto do repolho, porque pode acontecer um outro acidente. Tá? Então, se você puder, pausa o vídeo, tenta escrever numa folha qual seria a sua solução para resolver esse problema. Na tela já tem uma dica aí do que você poderia fazer primeiro, tá? Não sei se alguém que está aí assistindo já conhece esse problema, mas é um problema de lógica. Você precisa resolver, você tem que atravessar os três. Só que tem algumas situações que você não pode deixar acontecer. Então, se você deixar o repolho junto com a cabra pode comer o repolho. Se você deixar o lobo junto com a cabra, o lobo pode comer a cabra. Então, qual seria a solução que a gente poderia encontrar? Pode ser que você faça uma solução diferente da minha, pode ser que outra pessoa faça uma solução diferente da sua, enfim. Mas qual seria a opção? Se você puder, pause o vídeo e tente resolver, tá? Escreva numa folha. Tá? A minha sugestão de solução foi, primeiro, o rapaz que está indo no navio vai levar a cabra para o outro lado da margem. Desse lado vai ficar o lobo junto com o repolho, não vai acontecer nada porque o lobo não come repolho. Tá? E aí ele volta com o barco vazio. Depois ele vai levar o repolho para o outro lado da margem. Tá? Chegando lá, ele deixa o repolho e traz a cabra de volta no barco. Tá? Essa cena é parecida com o que está aí aparecendo. Né? Depois ele troca a cabra pelo lobo, lá do outro lado da margem, cruza o rio com o lobo, deixa o lobo junto com o repolho e volta e pega a cabra, e aí traz a cabra para o outro lado da margem. Tá? Perceba que no ponto 9 eu coloquei sempre, em cada linha de código eu coloquei um verbo, leve, volte, cruze, toque, troque, né? Traga, deixe, tá? E no fim eu estabeleci o final. Eu disse que era o fim do código bem ali. Tá? É importante, em algumas linguagens de programação, solicita que a gente faça isso, que você finalize o código, para que o sistema não precise continuar processando mais nada. Então, a partir daquele fim, o código acabou. Eu não preciso gerar mais código, mais programação. Tá?